Vamos ler no livro então de Deuteronômio, capítulo de número 23, o versículo de número 4 e o 5, que diz assim: porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíste do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de perto da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Amém. O assunto de hoje, nós vamos estar falando em torno desse homem. Nós vamos tirar algumas lições da vida desse homem por nome de Balaão. Ele é um personagem que aparece nesse capítulo número 22, livro de Números, mas também está registrado no livro de Deuteronômio, também no livro de Josué, capítulo 13, versículo 22, onde fala da morte dele. Também Pedro, na segunda carta que nós lemos, falou sobre a morte, falou sobre ele. Na carta de Judas, também fala sobre ele. E por fim, no livro de Apocalipse, também fala um pouco sobre a vida dele. E já falamos sobre a doutrina ou o ensinamento desse Balaão. Esse nome quer dizer Senhor do povo ou destruidor do povo. O significado desse nome dele, que vem do hebraico. O povo de Israel estava então acampado perto de Moabe, nas campinas de Moabe, e então eles estavam acampados ali. Quando eles estavam acampados, o rei de Moabe, esse rei de Moabe ali, resolveu alugar esse Balaão. E aí nós vamos passo a passo aqui acompanhar no capítulo 22, para a gente tirar proveito daqui. Nós não temos tanta pressa, mas vamos observar passo a passo. Eles tinham vencido alguns reis, mas ainda não tinham mexido com Balaque. Mas quando ele viu o povo, ele ficou apavorado, ficou angustiado, só dele ver e saber da notícia das guerras que eles já tinham vencido. E nesse aperreio dele, nessa agonia dele, ele então, pelo que se entende, eles estavam naquela época numa sociedade dos amalequitas, ou os midianitas, melhor dizendo. Moabe e os medianitas estavam com uma colisão, ou estavam de acordo, tinham feito um acordo certamente para poder enfrentar os adversários. Então ele mandou chamar esse homem que morava na região da Mesopotâmia. O texto fala o nome da cidade dele, fala o nome do pai. O nome do pai dele era o Beor, e a cidade de perto. Ele chega a dizer que de Arã mandou me chamar, no capítulo 23, versículo 7. Então ele diz assim: e alçou a sua palavra e disse: de Arã me mandou trazer. Essa região de Arã é aquela região ali que próximo de Ur dos Caldeus, por ali afora, da onde Abraão nasceu. Observa que lá, quando você vai ler na história de Abraão, diz que eles pararam em Padã Arã. Então na região da Mesopotâmia. Se fosse hoje por ali, naquela região do Iraque, foi esse acontecimento, ou que morava esse homem, não morava tão perto. Agora então, Balaque manda chamar. Por que Balaque mandou chamar? Porque soube ou sabia, tinha uma fama. Esse homem, ele tinha um poder. Quando ele resolvia abençoar, a pessoa ficava abençoada. Mas quando ele resolvia amaldiçoar, aí as pessoas eram amaldiçoadas. Nesse ponto a gente já pode parar e tirar uma lição. E como crente, irmão, nós não precisamos amaldiçoar ninguém. Ninguém. Porque se nós somos da descendência de Abraão, filho de Abraão pela fé, a Bíblia diz o seguinte:
Deus disse para Abraão: eu vou abençoar, Abraão, as pessoas que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então eu não preciso falar nada, amaldiçoar ninguém. Automático. Se alguém me abençoa, Deus abençoa ele também. Se alguém me amaldiçoa, Deus também amaldiçoa ele. Eu não preciso fazer nada. É Deus que faz. É feio a gente ver crente por aí afora amaldiçoando outras pessoas, ímpio, quem quer que seja, até mesmo outros crentes. Isso não é bíblico. Quem é uma bênção de Deus, o próprio Deus se encarrega de resolver. Nós não precisamos abrir a nossa boca. Então, ele tinha uma fama. Se tinha essa fama de que realmente me abençoava e amaldiçoava, algumas vezes já tinha acontecido. Porque para ter uma fama já tinha que ter acontecido. Então, ele resolveu mandar chamar. O texto bíblico que nós lemos de Deuteronômio, ele usa uma linguagem melhor. Resolveu alugar alguém para poder fazer esse serviço de amaldiçoar. Alugar, pagando um preço por isso. Então, mandou chamar nessa cidade. A comitiva que foi chamada foram príncipes, foram pessoas que tinham poder aquisitivo, pessoas que tinham cargo no governo dele. Então ele mandou essas pessoas, e eles foram. E aí, ao ir esses anciãos, eles levaram consigo o preço. Versículo 7. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas. Como eu disse, eles estavam coligados, uma colisão desses dois povos. E eles foram e levaram o preço do encantamento nas suas mãos. Eles levaram o preço, levaram já aquela primeira parte do valor que ia pagar para ele fazer esse serviço. E aí a gente pode observar algo. A princípio, pelo que parece, ou pelas escrituras, esse homem realmente, de alguma maneira, ouvia Deus, mas chega então, por que nós vamos descobrir? Pelos acontecimentos. Eu disse aos irmãos que prestassem atenção, porque a própria Bíblia vai falar por si mesmo. O que nós vamos extrair aqui nessa noite está dentro do texto, não está fora. Os homens chegaram na casa dele, depois de uma longa caminhada, e então eles chegaram com um preço e falaram a proposta, disseram o que eles vieram fazer. E quando eles chegaram então, ele disse: passai aqui essa noite, vocês posam aqui comigo essa noite. Olha, veja o que ele diz: passai aqui essa noite, versículo 8, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Esse aqui é um princípio bom, uma coisa boa que todo crente deve fazer. Qual? Toda vez de fazer qualquer negócio, qualquer atitude, devemos orar antes de dar qualquer resposta, antes de fazer qualquer negócio. Ele disse: vocês ficam aqui, que eu vou consultar Deus. Muito bom. Isso é algo louvável, é algo que deve ser aproveitado disso. Quando a gente age assim, a gente erra menos, porque se der o sim, depois for orar para ver, aí já está o contrário, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então aqui ele faz uma coisa que é uma atitude boa, que serve como exemplo para nós fazer mediante a situação que nos encontramos. Todavia, quando se trata de fazer um serviço, uma obra para Deus, independentemente de qualquer coisa para nós crentes, porque eles já disseram de antemão o que era que era para ele fazer. Eu vim aqui para você ir lá e para você amaldiçoar aquele povo, e está aqui o preço. Quando sabendo o que ia fazer, a atitude de orar já estaria errado, porque a gente, todos nós sabemos, que como crente nós não podemos amaldiçoar.
como crente, nós não podemos querer o mal do nosso próximo. Não, mas você vai ganhar dinheiro, está aqui o dinheiro. É só você fazer mal para ele e você vai lucrar com isso. Então, nesse ponto aqui, ele já estaria errado, ou nós, como cristãos, já não pode tomar, por exemplo. Não, você vai se dar bem, mas o outro vai perder o emprego. Você vai se dar bem, mas o outro vai sofrer. Você vai se dar bem, mas... Então, se vai ser coisa injusta, se vai ter prejuízo ou maldição para a vida de alguém, eu prefiro não. Eu prefiro não lucrar com a desgraça alheia. Eu prefiro não lucrar com o prejuízo alheio. E ele sabia. Então, nesse ponto não é louvável a atitude desse moço. Nesse ponto não é louvável. É um assunto que ele pode abranger a igreja inteira, desde os irmãos até obreiros. O Senhor falou muito comigo esse tempo atrás, nesse texto concernente a obreiros, nesse sentido. Então, ele não deveria, quando ele sabesse que tinha que amaldiçoar, ele já deveria dizer: olha, vocês podem voltar, porque quanto a isso eu não preciso nem orar. Existem muitas coisas, irmão, que como crente a gente não precisa orar, porque a gente já sabe que é errado, a gente já sabe que não pode. Não, mas eu vou orar para ver o que... Gente, mas eu não já ouvi, não já me falaram, não está escrito. Por que eu preciso orar mais? Existem muitas coisas que estão claro, que não precisa orar mais. Nós podemos provocar a ira de Deus. Podemos provocar a ira de Deus, porque se nós já sabemos que Deus não se agrada, que Deus não quer, não é a vontade de Deus, para que vai orar? Prosseguindo então, ele orou, passou a noite, de noite veio Deus, não foi um fantasma, não foi isso, aquilo, foi o próprio Deus que veio, e veio Deus a Balaão, e disse: quem são estes homens que estão contigo? Irmãos, esse é algo importante para a gente meditar, porque a pessoa ele pode começar com Deus e terminar sozinho ou com capeta. Não é o fato de que alguém foi usado hoje que ele vai ser usado sempre na vida dele. Não, se ele pode se desviar, se apostatar, perder o rumo, se vender. E observa que existem duas cartas que diz que ele amou o prêmio, ele amou o dinheiro, era muito, o preço era alto, e ele amou o dinheiro falou mais alto. Irmãos, não só hoje, mas eu acho que desde muito tempo, o dinheiro só não compra a salvação, mas ele compra até a alma de muita gente por aí afora, nem de todos, mas é uma minoria hoje que às vezes não acaba se vendendo por aí afora por dinheiro, mas que Deus nos guarda, que nós entrarmos no meio dessa minoria, que não tem preço, que não negocia a nossa fé, a nossa crença, não vai ganhar dinheiro, vai ser uma bênção, e isso a pessoa acaba entrando e vendendo até a alma dele, complicando até a alma dele ou dela. Que Deus nos ajude. Foi Deus que veio à noite. O Senhor perguntou: quem é esses homens que estão contigo aí? Ele disse: foi Balaque que enviou. Ele enviou para me ir amaldiçoar um povo que está lá, saíram do Egito. Veja o versículo 11, que saíram do Egito. Então o Senhor disse, versículo 12: disse Deus a Balaão, foi Deus que disse para ele: não irás com esses homens, nem amaldiçoará este povo, porque bendito é. Quero que os irmãos observem que Deus aqui foi bem claro. Aqui a resposta de Deus foi clara, para qualquer um entender. Tem dia que às vezes Deus pode falar com a gente, mas as coisas não ficam tão claras. O saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ele disse que só deixava Deus falar com ele a segunda vez se ele não entendesse da primeira, porque se ele entendesse da primeira, ele não esperava a segunda vez, ele permanecia firme nisso.
E uma prova de que ele permanecia firme nisso é que ele conta no testemunho dele que aos 15 para 16 anos, Deus falou com ele acerca da televisão, que era um aparelho maldito, e morreu agora com 90, quase 90 anos, e ele ainda considerando que era maldito aquela palavra que Deus disse para ele naquele dia atrás. Então, se Deus falou conosco claramente, se nós entendemos, para que ficar depois questionando, ou ficar depois ainda com invenção, como nós vamos ver mais na frente? Deus falou com ele, ele entendeu, mas quando ele viu o dinheiro, o prêmio, ele cresceu o olho, ele ficou interessado, ele ficou animado, porque o prêmio, a recompensa, a honraria era grande. Aí amanhece o dia, ele vai dizer: então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor, olha a expressão dele, porque o Senhor recusou deixar-me ir convosco. Foi o Senhor que recusou. Em outras palavras, se fosse por mim eu ia, mas eu não vou porque Deus não quis deixar eu ir. Sabia que tem crente por aí afora que diz: olha, eu até que tenho vontade, eu só não faço porque por causa da igreja, por causa do pastor, por causa disso. Gente, você tem que ter convicção naquilo que nós acreditamos na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. E aí nós temos que fazer por amor. O Senhor falou, eu não quero mais ir, porque eu só quero fazer a vontade de Deus. Não. O Senhor me impediu de ir com vocês, o Senhor recusa me deixar ir, Ele não quer deixar eu ir. Tudo bem, os homens vão embora, mas volta outra vez. Aí vem a questão, meu irmão, o inimigo das nossas almas, ele não desiste. O diabo tenta uma vez, mas ele pode tentar mais. Recuou, mas voltou de novo. E quando voltou, voltou mais príncipe, voltou mais dinheiro, voltou mais presente, e ainda diz: olha, nós vamos te honrar. Além disso, você vai ter uma honra muito grande. Nesse particular aqui de questão de honra, isso aqui está um perigo muito grande para esse dia de hoje, porque os homens e mulheres têm no coração esse desejo de querer, assim, digamos assim, querer ser exaltado. O próprio desejo que nasceu no coração de Lucifer, ele tentou implantar no coração de Eva, de querer ser Deus, de querer ser grande, de querer ser honrado, honraria. Foi esse mesmo desejo que Saul rasgou a capa de Samuel, no capítulo 15 de 1 Samuel, disse, pegou na capa: vem comigo, me honra diante dos anciãos do povo. Oh, irmão, quando a gente está buscando honra, quando a pessoa está buscando fama, quando a pessoa está buscando glória, ele corre um risco muito grande de perder a salvação, como perdeu a Saul e perdeu muitos outros. O nosso dever deve ser buscar a nossa salvação, e tudo que fizer deve ser na intenção de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltaram, o inimigo não desiste, eles voltaram novamente. Agora a oferta era maior, agora o dinheiro era mais, e chega novamente. Ele então chegaram e disse: então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque, versículo 18: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Tá. Ele não poderia dizer, eu não poderia traspassar. Ele não disse: eu não quero traspassar. Ele disse: eu não posso. Ele não disse assim: eu não quero traspassar, eu não quero desobedecer. Ele poderia dizer: eu já disse para vocês, Deus não quer. Ele disse aquela outra vez que não era para mim ir. Ele poderia ter falado assim: pronto, já sei, Deus já disse não. O que vocês querem aqui? Pode voltar. Mas o coração dele já estava amando a riqueza, o prêmio, o dinheiro. E aí que está o problema, irmão, porque a própria Bíblia diz:
que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, não é as riquezas em si, é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Porque sabe o que ele fez? Ele diz: olha, já ainda que ele me dê tudo a casa dele, cheia de ouro e prata, eu não vou. E eu não posso traspassar o mandado do Senhor. Então por que ele mandou eles ficassem aquela segunda noite? Agora, pois, rogo que ele também fique aqui. Gente, Deus não já tinha falado para ele? Já tinha falado. Então, irmão, se Deus já falou com você, se o Senhor já te disse, se você já entendeu o querer de Deus, não insista, não vamos insistir, porque aqui entra uma questão que o teólogo diz o seguinte: tem a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus absoluta era que ele não fosse, era essa a vontade de Deus, e Deus já tinha falado, já estava bem claro para ele já sabia, mas agora ele teima, mandando o povo ficar de noite. É como se diz: eu vou orar mais uma vez, eu vou orar, ver o que Deus vai me falar. Irmãos, Deus não muda a sua palavra, Deus não muda. Quando Deus aqui disse vai, mas Deus estava falando irado, com raiva. Deus não muda. Se ele já falou uma vez, ele não é homem para que, infelizmente, os homens tentam mudar e dizer que o Deus de 50 anos, Deus de 60 anos, acho que não é nem mais o mesmo. Mas isso é tudo invenção de homens que estão fazendo as coisas para agradar homem e no intuito de receber prêmio e recompensa. No intuito de receber prêmio e recompensa. Infelizmente, existem esses homens por aí afora que estão liderando até, mas o olho dele, eu acho que só vê dinheiro. Exatamente, só vê riqueza. E quando vê as pessoas, não vê às vezes nem como ovelha, mas vê com, acho que com aquela nota de 100 ou de 50. Isso é pessoas que estão com avareza e estão com o coração cheio dessas coisas, e certamente a ira de Deus vai cair sobre a vida deles futuramente, como nós lemos uma leitura antes do livro de 2 Pedro, naquele versículo 14 a seguir do capítulo 2. Prosseguimos: os homens ficam à noite. Era a segunda vez, ele já sabia que Deus não queria, mas ele fica. Aí Deus veio novamente o Senhor falar com ele. E aí o Senhor disse, veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse, e Deus já não perguntou quem é os homens, ele disse: se aqueles homens vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia fará o que eu disser. Os irmãos observam, se aqueles homens vierem te chamar, você levanta e vai com ele, mas você vai falar o que eu disser. Essa não era a vontade absoluta de Deus, irmão, era a vontade permissiva, permissão. Às vezes as irmãs, que a mãe entende talvez mais do que os irmãos, quando os filhos querem ir para um lugar, a gente não quer que ele vá, não quer, e por último a gente acaba dizendo, pode ir, mas isso não é a minha vontade, eu não queria que você fosse, mas já que não tem jeito, vai. Então eles diziam, aqueles homens vieram a ti, mas sabe o que aconteceu? Ele já queria ir, e quando o dia amanheceu, a Bíblia diz, e então Balaão levantou-se pela manhã, e abardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes. Ele não esperou os homens vir a ele já levantou e já pulou. Ele estava querendo, porque ele estava amando aquela riqueza. Ele já não estava preocupado se aquele povo ia morrer, se ia ser espedaçado na espada, não. O negócio dele era lucrar. Esse dia desse eu acho que eu contei para os irmãos aqui, ouvi alguém dizendo o seguinte, acerca de alguém aqui na nossa cidade.
Ele disse o seguinte: aquela pessoa fulano de tal é canho? Alguém disse os outros todos ficaram calados, inclusive eu. E aí ele disse: pois é, mas tem um esposo, tem filhos, e pode dar lucro. Pode dar lucro. Da onde vai vir o meu salário? Então essa pessoa, no meu entender, não está preocupado nem um pouco com a salvação dessa criatura. Está vendo ela como uma fonte de lucro. O outro, que é o tesoureiro, disse assim: olha, mas ela dá uma ofertona gorda na escola dominical, é 100 a 1 que ela dá. Já pensou o que esse povo está pensando? Não importa se você vai para o inferno ou não, o importante é que você está dando lucro. Isso não é pastor, é mercenário, é lobo, é Balaão. Nem que morra, mas eu ficando com as pratas, com dinheiro, tá bom demais. Eu vi isso e ouvi. Eu vi e ouvi. Talvez se perguntar, eles negam, são mentirosos. Mas eu vi e ouvi. Não foi só eu, mais gente ouviu. Então, gente, prosseguindo, ele foi. Só que o versículo 22 diz que a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Deus ficou irado porque ele ia. E colocou um anjo do Senhor, pôs no caminho dele para ser adversário. Daqui para frente nós vamos ver por cerca de umas 9 vezes aparecendo essa expressão, o anjo do Senhor. Já pensou, irmão, nós temos Deus como nosso adversário? E quando vamos ter Deus como nosso adversário? Quando nós estivermos em desobediência à sua palavra, quando nós não estiver fazendo a sua vontade. Eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei qual é o querer de Deus, e eu estou fazendo o contrário. E aí nós causamos a ira de Deus contra nós, contra as nossas vidas. Ele sabia, ele tinha condição de dizer não, ele tinha capacidade para dizer não, para não ir, mas ele estava amando o prêmio, amando o dinheiro, amando a recompensa. E aí, irmãos, e aqui entrou a apostasia da vida desse homem. Aqui ele se desviou, aqui ele deixou o caminho do Senhor. Aqui ele passou, em vez de ser aquele que tinha o poder de Deus para abençoar, ele passou a ser simplesmente um qualquer, e Deus já não estava com a vida dele para ser realmente com ele, e o Senhor passou a ser adversário dele. Então o anjo aparece 3 vezes, como nós vemos. 3 vezes o anjo aparece, só que ele não via. Existe mais um problema: quando a pessoa está em desobediência com a palavra de Deus, ele perde a visão espiritual, ele não consegue ver que está fora dos trilhos, que está fora da presença de Deus, porque ele só enxerga dinheiro, ele só pensa no lucro, ele só pensa no que ele vai ganhar, ele só pensa no que ele vai receber. Então ele não consegue ver as coisas espirituais, não consegue ter um discernimento espiritual, e se torna cego espiritualmente. A jumenta via e ele não via, mas era alguém que já ouvia Deus falava com ele, mas agora estava cego. Por que ele estava cego? Por causa do amor ao dinheiro, e ele queria ganhar dinheiro, e ainda de uma maneira errada, amaldiçoando o povo de Deus. Não importa para ele, não importava de que maneira viesse, mas não importava que ele estava ganhando dinheiro, ele estava cego. A jumenta via e ele não via. Uma vez a jumenta viu, correu, ele trouxe a jumenta de volta, e tem mais, espancou a jumenta, bateu na jumenta. Quem está cego assim, para ele tanto faz, ele bate, não está nem aí, ele não está nem aí. E outra, ele ainda acha que não está fazendo nada,
Mas é bom lembrar daquela velha música que tinha: quem bate esquece, mas quem apanha lembra. Geralmente quem está batendo nem sente, quem está sentindo é quem está apanhando. O povo é que está sentindo e para ele está fazendo uma grande vantagem. A jumenta apanhou. A jumenta que andava com ele, ele andava com ela, ela, digamos assim, servia ele há tantos anos. Mas agora, por causa da visão, da cegueira espiritual, ele está batendo. Acaba a pessoa como um líder. Eu disse no começo que isso se encaixa também para o obreiro, que acaba como líder. Você acaba, quando perde a visão, quando está em desobediência a Deus, ele acaba batendo nos seus próprios companheiros, pisando um, machucando o outro, e não está nem aí, porque para ele o que importa é ele, o que interessa é ele. Os outros são simplesmente nada. Para ele é tudo, os outros nada. Para ele é ele. Qualquer coisa que não fizer a vontade dele, que sair fora do caminho, ele desce o porrete. Bateu uma vez na jumenta, bateu a segunda vez na jumenta, porque da segunda vez a jumenta imprensou o pé dele na parede. Será que não dava para ele analisar? A própria jumenta falou para ele depois: há quanto tempo eu sou tua jumenta e eu nunca fiz isso? Será que não dá para você desconfiar que está errado, que está fora da vontade de Deus? Tá. Pela terceira vez a jumenta não tinha como fugir, então ela deita debaixo dele. Por que a jumenta deita? Porque a jumenta sabia que se ela andasse, a espada ia cortar o pescoço, era dele mesmo. A jumenta estava fazendo aquilo para livrar ele. Mas quando o homem está cego, quando a mulher está cega, ela não vê nada, ele não vê nada, ele está pensando só no prêmio. É necessário olhar. Será que está acontecendo na minha vida? Meu Deus, no caso dele, ele já não tinha que ter dúvida nenhuma. Foi bem que o Senhor falou da primeira vez, e eu estou insistindo, eu estou teimando. Então ele bate na jumenta de novo, espanca e diz: se eu tivesse uma espada, eu te mataria, eu te mataria. Para ele tanto faz, se morrer, vai morrer essa jumenta, mas eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou receber prêmio, lá vai ser muito bom para mim. Cegou, perdeu a visão de Deus. E eu digo para os irmãos que infelizmente tem gente por aí afora, e às vezes até em posição de liderança desse jeito, ceguinho e ainda com um cajado na mão. Se tivesse uma arma, uma espada, ele acabava matando muita gente. Então foi quando a jumenta abriu a boca na terceira vez, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancasse a tua jumenta? Porque quando ele espancou pela terceira vez, a jumenta falou para ele, ele ouviu a jumenta disse: quantas vezes eu já fiz? Nunca. Aí foi que ele abriu os olhos e viu. Aí o anjo falou para ele: porque 3 vezes espancasse a tua jumenta. Nós não fomos chamados para espancar ninguém, para bater ninguém. Fomos chamados para falar a palavra. Agora é bom lembrar que a palavra sim, a palavra corta para lá e corta para cá. Mas quando é Deus, irmão, o Deus que corta, é Deus que faz isso, se ele ferir, ele sara. Agora, as pessoas também vão saber quando não é Deus, quando é o próprio homem que está usando o cajado dele. Meu Deus! Então, quando o anjo falou isso, foi que ele reconheceu que pecou. Reconheceu que pecou. Ele diz: olha, se a jumenta não tivesse se retirado, eu já tinha te matado. O anjo disse para ele: eu matava você e deixava a sua jumenta viva. Prossegue então a viagem. Então eu vou voltar. E disse, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho. Eu não soube que o Senhor estava nesse caminho. Veja, irmão, a cegueira. Porque todo crente verdadeiro que está em obediência a Deus, ele sabe que ele não está só. Ele sabe que o anjo do Senhor está com ele. Mas quando a pessoa está fora da nação de Deus, ele se acha tão grande, tão certo,
para ele não tem nada na frente dele, ele é maior que todo mundo, sai pisando, sai fatorando tudo. Olha, mas uma hora o anjo vai encontrar com ele por aí afora, cai no pescoço dele ou dela, né? Aí ele diz: pequei, porque eu não sabia que o Senhor estava nesse caminho. Eu disse no começo: desobedecer a Deus perde a visão, perde o sentimento. Porque quando está em obediência, a gente sente que não está andando sozinho. Se pelas escrituras a gente sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem para livrar dos que o temem, mas desobediente ele está na frente para ser adversário. Aí ele agora quer voltar. Eu não soube que estava nesse caminho. Agora se parece mal aos teus olhos. Agora se parece mal aos teus olhos. Eu volto. Gente, ainda nessa altura ele ainda estava achando que não estava mal. Tá. O anjo disse: não volta não. É isso que você quer? Vai em frente. É isso que você quer? Vai em frente. Sabe, irmãos, tem algumas horas que a pessoa desobedece a Deus, a sua palavra, Deus permite. E às vezes até cria situação como criou para Acabe, para ele ir para a guerra e cair lá morto mesmo. Até cria: não vou voltar não, volta não, pode ir. Pequei, não sabia que estava nesse mundo. Disse o anjo do Senhor a Balaque: vai com estes homens, mas somente a palavra que eu falar, essa falará. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ele foi. Mas aqui já era a segunda vez que Deus falava, e a jumenta tinha falado uma vez. Que situação caótica da vida de um homem, da vida de uma mulher, quando ele perde a direção, quando ele sai desse caminho. Mas mesmo assim ele vai. A sede por dinheiro ainda estava falando mais alto. Ele parte para frente. Não, foi. Chegou lá, encontrou-se com Balaque. E aí eles foram para começar a fazer os sacrifícios. 7 mortos, 7 altares, 7 holocaustos, 7 cabritos, 7 bois. E eles foram para 3 lugares. Primeiro eles foram para um monte bem alto, aonde ele poderia ver só parte do povo. E vendo a parte desse povo, ele fez esses altares, e na hora de sair a palavra, ele saía para encontrar-se com Deus. Não sabe exatamente de que maneira isso sucedia, só sei que ele voltava, e na hora que ele começou a falar, em vez de ele amaldiçoar o povo, saía a bênção de Deus. A intenção era amaldiçoar, mas Deus não deixou. E Deus colocava: você só vai falar a palavra que eu colocar na tua boca. Aí vem a pergunta: mas mesmo uma pessoa desviada, Deus pode usar ela? Mesmo desviada pode. Mas mesmo pode, porque as palavras que saíam era a palavra que Deus queria falar, e era a palavra de Deus, era a bênção de Deus para o povo de Israel. Portanto, irmão, a gente precisa estar bastante atento. Não é porque alguém pregou, que fez aquele rebuliço, que alguém orou e Deus fez alguma coisa, que a gente precisa acreditar que Deus está com a vida, na vida dele. A gente precisa analisar, olhar, parar, esperar. O tempo é quem cura o queijo. O tempo mostra quem são as pessoas, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, e ali estava o povo de Deus. Então agora ele vai mais para outro monte, primeiro monte Baal, depois está o monte Pisga. Aí lá novamente foram 3 tentativas que ele fez, mas em todas as 3 tentativas que ele fez, o Senhor não permitia, a ponto de chegar a dizer: como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoa? Não tem como. Deus deu ordem, eu recebi ordem para abençoar. Veja o versículo 10 do capítulo 3: quem conta o pó de Jacó?
e o número da quarta parte de Israel. A minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como um deles. Ou seja, a profecia dele, a maldição dele não saía, até que por fim o rei lá, o Balaque, não gostou e se zangou com ele e disse que Deus havia impedido dele receber a recompensa. Aí ele, nessas última fala dele, veja, versículo 20, capítulo 24: vendo Balaão que bem parecia ao Senhor Deus que abençoar Israel, não foi essa vez como dentre as outras, desde o cume do monte, mas pôs ao seu rosto para o deserto, e levantou Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava seguro suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, olha, irmão, veio sobre ele o Espírito de Deus. Vocês sabem que um dia Saul foi para matar Davi, e chegou lá onde estava Samuel, foi profetizando junto com os profetas, ele saiu para matar Davi, e chegou lá, não, ficou profetizando. Então, se Deus quiser fazer, ele é capaz de fazer. O Espírito de Deus é sobre a vida dele, e vontade de desviar, nesse ponto, nessa altura aqui, ele já estava fora dos planos de Deus, já não do Senhor Deus. Se ele foi alguém usado no passado, agora não era mais, porque eles tinham saído da desobediência, tinham saído da obediência e estavam fazendo algo que desagradava a Deus. Mas aqui, o Espírito ainda falou. Vou dar outro exemplo: aquele profeta velho que foi convencer o profeta de Judá, o homem de Deus que veio de Judá, e chegou lá e mentiu, dizendo: quando o Senhor me falou, vamos comigo na minha casa, come pão e bebe água. Ele foi. Quando chegou lá, que estava comendo pão e bebendo água, Deus realmente usou o profeta velho. Como fosse desobediente à minha palavra, você vai morrer, como eu disse. Então, irmãos, pode. Ele e o Espírito aí começou a falar novamente algo de bondade para o povo de Deus. E ele diz: eu vejo no meio deles alarido de um rei, eu vejo no meio deles, e falando tantas coisas boas acerca desse povo. O nosso tempo já está quase se esgotando ali para nós finalizar, mas aí ele encerra aqui essa parte. Não consegue amaldiçoar. Toda vez que ia falar era benção. Veja bem, a pessoa pode pregar. Quando eu estava meditando nisso, o Senhor me fez lembrar disso. A pessoa pode pregar aqui na igreja, pode abençoar a sua vida, pode abençoar a sua casa, pode falar palavras bonitas para você, mas quando ele sai daqui do altar, ele pode te levar para lugares que podem prejudicar a tua alma, a tua vida. Ele pode trazer destruição para a tua casa e para a tua família. Não é porque pregou bonito, falou bonito, profetizou bonito aqui, que você deve acreditar que é para você, não. Ele tem que pregar bonito, falar bonito aqui, e depois sair e viver bonito, viver aquilo que pregou. Porque falar aqui é uma coisa, depois vai sair e vai te fazer convites indecentes, tentar te levar para caminhos errados, tentar fazer coisas erradas. Não, Deus não está nesse negócio, não é Deus de confusão. Porque, para finalizar aqui, os irmãos sabem que essa fala foi tudo de bênção. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, mas depois ele ensinou algo para Balaque. Ele disse: olha, não está escrito essa fala dele ensinando para Balaque, não está. Como é que nós sabemos que foi ele? Porque lá no Apocalipse está revelado que foi ele. A doutrina dele, qual era a doutrina? O ensinamento dele. Ele ensinou para Balaque que se ele levasse o povo para a idolatria, se ele levasse o povo para a festa pagã, e fizesse com que ele se misturasse com as moabitas, as moças deveriam se vestir de maneira sensual para atrair os homens. Então assim os homens pecavam, e assim Deus ficava contra o povo de Israel.
O ensinamento não está, você não vai encontrar nesse texto aqui. Mas lá em Apocalipse diz que a doutrina dela era essa: ensinava e incentivava o povo a comer o sacrifício. Veja bem, pregar bonito aqui e depois está convidando para festas. Pregar bonito aqui e depois está convidando para sair para lugar para. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de gente. E hoje tem por aí afora. Ensinando, você vai lá, pega, faz com que as mulheres se vistam de maneira a atrair os homens. Infelizmente, isso trouxe morte para 24 mil homens, 24 mil da tribo de Israel, 23 mil homens, mais 1000 deve ser dos cabeças daquelas famílias que morreram por causa dessa praga. Morreram por causa dessa praga. Por quê? Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele ensinou. Aí veja bem, irmão, vamos dizer assim, isso, a pregação dele aqui era bênção, mas por fora, mas assim, nas caladas, os conselhos, digamos, ia na casa de um, na casa de outro. Sabia que tem hoje falsos profetas, falsos pregadores, que chegam numa cidade e acabam estragando muita coisa. Na igreja onde pregam a bênção, mas lá no restaurante, lá onde vai almoçar, lá onde vai jantar, lá no hotel, lá na casa do irmão que convida, é nessa hora que ele acaba fazendo as asneiras deles, acaba fazendo as maldades, estragando vidas. Que Deus em Cristo nos ajuda, que Deus em Cristo nos abençoa, e que Deus em Cristo nos livra desses tais. Não é à toa que a Bíblia alerta lá Judas e também Pedro, que ele amou prenda, amou o dinheiro. Em Apocalipse diz que ele detesta lá, porque lá tinha alguém que estava seguindo as doutrinas de Balaão, os ensinamentos dele. Ainda hoje tem, e aí esses ensinamentos vêm de líderes. Ainda hoje tem pastores por aí igualzinho esse Balaão. Na igreja é uma bênção, mas quando leva um jovem para o retiro, mas quando leva o pessoal para a piscina, quando leva lá para o campo de futebol, quando leva lá para dentro do mato, para você lá para onde mais, aí que está o perigo, irmão. Aí que mora o perigo. Essas festinhas fora da igreja, essas coisas por aí afora, acontece cada uma. Que Deus venha guardar nós, livrar nós. Pode estar falando como digamos assim, como cordeiro, pode falar como cordeiro, mas é dragão. Os ensinamentos, as atitudes, o comportamento. E a gente conhece a árvore é pelos frutos, não é pela pregação não, irmão, é pelos frutos. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração nessa noite, e que o Senhor nos guarda nesse dia mau, desses Balaão por aí afora.